Romanos capítulo 5, nós vamos ler o verso 12, depois 15 a 19. Deixa Osés ler para nós. Veja se está ligado aqui. É 5:12, depois 15 a 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou a uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O tema de hoje é romantismo. O homem é bom? Pela leitura que nós fizemos, nós já percebemos, né, a resposta. O versículo 19, que foi lido há pouco, que fala sobre a desobediência que levou ao pecado, mas também sobre a obediência que trouxe a salvação. Então, a resposta é: o homem é bom? Com Cristo, o homem se torna bom, mas ele sempre, enquanto não formos restaurados, né, enquanto não estivermos com Jesus, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa. Por isso que Romanos 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. E aí a gente já começa a perceber que ideia é essa chamada romantismo. Porque faça uma pesquisa aí. Você acha que o homem é bom? O que vão falar? Ah, tem uns bons, tem uns melhor de bom, tem uns mais ou menos, tem uns amigos da onça. Não é verdade? A resposta bíblica é não existe nenhum bom, nenhum justo sequer. Bom só Jesus, só Deus. Nós somos pessoas criadas à imagem de Deus e por isso nós temos atos de bondade, nós fazemos muitas coisas boas. E aí tem até a resposta: o homem é mau. Ninguém também é só mau, no sentido de que ele pratica coisas boas. E você vai perceber que pessoas até marginalizadas, presas, eles fazem lá, têm a sua ética, têm a sua bondade. Romantismo, então, é essa ideia de que o homem deve seguir o seu coração e o seu pensamento. Por isso que a gente começou, a revista começa, né, falando e questionando essa questão do homem ser bom. Porque para você seguir alguma coisa tem que ser boa, não é? Se você for seguir o seu coração, ele tem que ser bom. E a gente sabe que o coração é enganoso, ele é corruptível, ele às vezes pende para um lado, pende para o outro.
Quando a pessoa fala, segue o seu coração, segue a tua vontade, o que você está sentindo? A pior coisa do mundo, seguir o que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo uma hora uma coisa, daqui meia hora estou sentindo outra. Eu quero uma coisa hoje, amanhã eu já não quero mais, quero outra. E aí você começa a seguir o seu coração, você vai viver uma confusão, que é o que o mundo vive. A gente vai chegar mais abaixo, né? Que fala, dá exemplo do próprio casamento, né? Hoje eu apaixonei por essa, amanhã por aquela, mas essa não me entende, aí amanhã aquela não serve. A gente volta a falar sobre isso. Mas vamos ainda definir um pouquinho mais. A revista traz umas definições. A gente está terminando a revista, e desde o início a gente falou que ela foi um desafio, né? Algumas palavras, alguns termos mais difíceis, e às vezes a gente fala, não precisa aprender essas coisas, mas a gente tem visto que é bom a gente, de certa forma, não ficar do autor, né? Porque a gente não guarda tudo, mas ter uma visão dessas ideias que estão por aí. Talvez a gente não sabe o nome, mas vê o que está acontecendo por aí. Então, aprendendo um pouquinho sobre esse romantismo, romantismo é um movimento que dava prioridade aos sentimentos acima de todos os valores, acima da própria razão. Percebe que difícil isso? O sentimento humano é o bem maior. O que eu estou sentindo é o bem maior. Já pensou? Não estou gostando dessa aula, vou levantar e sair, né? Vou embora. O sentimento, o que importa é o sentimento. Eu quero dormir, vou dormir, não vou trabalhar hoje. Estranho, né? O sentimento acima da razão. Lembra, na semana passada nós estudamos o racionalismo, não foi isso? O romantismo é como se fosse uma segunda via, ou uma resposta contrária, uma reação ao racionalismo. O racionalismo vinha afirmando a razão como o único meio para o conhecimento da realidade. O que não se demonstra racionalmente não existe. Isso é o que dizia o racionalismo, que é um extremo. Lembra que nós falamos? Então eu não posso crer na Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito por Deus. Como eu vou explicar isso pela razão? Então Deus não existe, a Bíblia não existe. E não só por isso, mas por nós, pessoas, não sermos apenas cabeça, nós somos emoção, às vezes mais emoção do que cabeça. O racionalismo foi combatido com uma resposta que é o romantismo. Ou seja, o ser humano não sendo apenas razão, o racionalismo não conseguiu atender os anseios mais profundos do coração, né? E fracassou e abriu a porta para o romantismo. É ele que cita, a lição cita aqui, Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, foi um dos nomes mais ligados a este pensamento. E como todos os outros pensamentos, desde que o homem passou a existir, tem esse tipo de pensamento. A lição aqui fala, né, sobre a Torre de Babel, um exemplo de alguém que seguiu o coração. E até hoje, não é algo que, vamos dizer, passou a fase do romantismo, agora a fase é tal. Nós vivemos numa mistura de ideologias, de sentimentos, de realidades. Então tem gente pensando de todo jeito. E a gente tem que pensar conforme a Bíblia, porque aí a gente vai fugir de todas essas propostas. E elas vêm, né? A gente não está debatendo uma coisa que o outro faz só, não. É alguma coisa que, se a gente não pensar, a gente acaba fazendo igual. Vou seguir meu coração. Vou mudar de igreja, né? Vou para outra igreja lá que meu coração está mandando.
ou vou fazer isso, aquilo. É difícil. O romantismo, ele começa aqui então, ainda falando sobre o romantismo, ponto 1, ideias do romantismo. Ele fala de um Deus que está nas coisas, na natureza, e constantemente assim também no homem. Ou seja, a natureza, ela é viva, planeta vivo, organismo vivo. Tudo tem vida. Deve olhar para uma árvore e conversar com ela, né? Porque ela é viva. Bom, tem coisas que têm vida, mas não são seres no sentido de ter uma personalidade, uma resposta, um conhecimento ou algum tipo de razão. Mas não vida no aspecto que o romantismo diz. Aqui eles não falam que apenas tem vida, eles falam que é Deus. Deus está na natureza, e por isso Deus está em nós, está dentro de nós. Deus é uma força, é uma energia. Já vou, às vezes, adiantando um pouco de coisas que estão mais para baixo, mas depois a gente fala mais rápido lá. Essa ideia de filmes, né, como Star Wars, da força, isso é muito comum nos homens, nas pessoas. Eu vi uma reportagem não, uma pessoa falando sobre que acordou mal, acordou triste. Eu não sei se é o nome dele, acho que é Ivan Moré, um que era de esporte da Globo, agora está fazendo outras coisas, acho que é ele. E aí ele falando assim, que não sabia o que fazer, tomou banho para ver se acordava. Aí ele viu o menino no sinal pedindo coisas, aí ele passou, não ajudou, falou, não tem dinheiro não. Mas depois ele ficou com aquilo na cabeça, voltou lá e deu um dinheiro para o menino, e conversou com o menino. Aí essa ideia de força, de energia, aí eu troquei a energia, você viu, que tudo que você dá, você recebe. Aí eu fiquei forte, aí eu fiquei alegre, porque ele me deu, uns pensamentos assim, né? Olha, eu vou ajudar alguém para ajudar alguém, né? Porque vou receber uma energia disso. E a minha força não está dentro de mim, é esse conceito. Certa vez eu vi uma ilustração que falava sobre isso, né? Uma ilustração é fábula. Falava que o homem cometeu muitos males, então Deus ficou bravo, e aí os deuses fizeram uma reunião, vamos esconder desse homem, vamos ficar longe dele. E aí na reunião lá, então vamos ficar onde? Vamos ficar escondido lá no mar, vamos ficar escondido lá no céu. Não, mas o homem vai encontrar. Então vamos ficar escondido dentro dele, porque lá ele nunca vai encontrar. E aí a ilustração fala que Deus está dentro de você. Repare que o Espírito Santo, ele habita, mas Deus não é você, Deus não é você, você não é parte de Deus, você não é um Deus. Então essa é uma das ideias aqui do romantismo. Uma outra questão é falar que as crianças nascem livres, inocentes, ou seja, o ser humano é bom. Por que ele fica ruim? Porque a sociedade o corrompe. Sou bom, mas aí eu tenho contato com os meus pais são maus, aí eu tenho contato com os meus colegas, eles são maus, e eles assim me corrompem. Eles falam a respeito, né, de que no início, antes, como as tribos eram nobres e viviam longe, né, e não havia corrupção da tecnologia moderna, então as pessoas eram boas. É a explicação do romantismo para aqueles que são maus. Mas se você se isolar do mal, se você fizer o bem, você vai ser bom, você vai viver como um homem bom. E a lição debate isso. Primeiro que a gente sabe, né, que o homem pode estar isolado onde for, que a maldade ele levou junto, né, no coração.
Aqui ele fala sobre a natureza, né? A natureza mesmo, você vê, a natureza não é algo, digamos assim, que mostra a sua bondade. Ele dá um exemplo aqui de um animal. Muitos animais, machos solitários, matam filhotes para a mãe entrar outra vez no cio e acasalar com eles. Então ele dá a ideia de que a natureza, né, não vive nessa harmonia toda, ou seja, a natureza tem esses aspectos. Porque com o pecado, não foi só o homem que, de certa forma, caiu, né, caiu da sua pureza, da sua inocência, mas tudo está desregulado. Aqui dá-se o exemplo também das tragédias naturais, como secas, tufões. Isso é a natureza pós-queda, natureza violenta. Contrário ao que o romantismo tenta passar para as pessoas. Então a gente percebe que é um pensamento, como a gente sempre fala, o homem não tem Deus, o homem não tem a sabedoria, o homem não segue a palavra. Ele vai criar alguma coisa que, digamos assim, tenha uma razão para ele existir, algo para ele seguir, algo para ele explicar o mundo. Ele não quer explicar o mundo como, Deus veio, salvou, Deus criou o mundo. Ele quer explicar de outra forma, ele vai explicar lá que a natureza é viva, e a procriação, a evolução, ele vai explicar de alguma forma. E é isso que a gente vê aqui. O romantismo cultiva a subjetividade, a experiência pessoal, a irracionalidade. E aí a gente vê um grande problema, né? Essa atenção excessiva à vida interior, à emoção. A emoção como essência e como fator de decisão. Isso tudo é complicado. Aí diz aqui, a autorrealização era a base para se decidir o que era certo e o que era errado. No lugar de seguir regras, o romantismo interiorizou a vida moral. Vale o que cada um determina para si. Qualquer coisa que enriqueça, ou que deve ser considerada boa, qualquer coisa que diminua o eu, deve ser tida como má. Diminuir o seu eu é mal. Então são pensamentos que com certeza inspiram uma sociedade, né, hoje. E aí já mistura uma lição com a outra, né? A gente vê que são vários pensamentos meio que misturados já. Quando pluralismo, que a gente estudou, outras coisas, cada um pensa o que quer, cada um tem o seu correto, o seu certo. E aí vem um exemplo que eu citei há pouco, que é essa forma de pensar, seguir o coração, seguir os pensamentos, e não a razão, e não a verdade. Lembra que na semana passada a gente não disse que tem que seguir a razão, tem que seguir a razão junto com o coração, sendo que esse coração guiado por Deus. Esse pensamento de seguir só a razão, dá ruim. Só a emoção, não sei o que é pior. Muito ruim também. Mas olha aqui, nesse grosseiro egoísmo, porque na verdade é uma forma de egoísmo. Eu sigo meu coração, já pensou cada um, como que você vai conviver? Não é possível conviver. E é interessante que chama romantismo, né? Porque de romântico não tem nada esse negócio. Porque como é que você vai conviver com alguém que só pensa em si mesmo? E não é esse o maior problema que a gente enfrenta? Quais as nossas dificuldades de relacionamento? É porque a pessoa
não quer fazer o que você quer. Não quer fazer do jeito que você acha certo. E aí você fica ofendido. Já pensou se a gente não tivesse esse tanto desejo, né, do eu? Como seria muito melhor? Interessante isso. Mas olha aqui o exemplo. Um autor romântico abandonou sua mulher por outra que, diz ele, o entendia melhor do que a sua esposa. Depois de ser abandonada, a esposa cometeu suicídio. Tudo bem para o romantismo. Vai culpar ela, né? O problema dela, que não soube aceitar a separação. A pessoa não, tem que seguir meu coração. A gente ouve muito falar, né? A vida é uma só, você tem que fazer o que você quiser, o que você puder. Começa de novo, larga tudo, muda. Bom, se tudo que você vai largar é mal para o bem, ótimo, há tempo para isso. Mas quantas vezes é o contrário, né? É a pessoa falar, não, já deu de ser bonzinho. Vou fazer, vou me divertir. Aquela história daquela música antiga, né? Agora eu vou ressuscitar aquela aqui, ó. Eu tô nem aí, lembra, né? Daquela história, eu não tô nem aí, tô nem aí. E tem várias músicas desse tipo. Que o que importa é o amor, o que importa é o coração. Que amor? Amor a quem? Amor a você? Ao seu egoísmo? Atualmente isso se aplica também. Homens e mulheres se divorciam porque sentiram em seu coração uma necessidade ou um amor maior. Aqui falou de aborto, eutanásia. Eu achei também interessante, né? Essas ligações desses pensamentos de filosofia com algumas coisas que a gente às vezes vê e fica pensando por que as pessoas fazem isso. Por exemplo, mulheres praticam aborto e alegam sem culpa porque querem focar na carreira em vez de ser mãe. Algumas nem querem ter filhos. Você já viu? Tem gente que fala, não vou ter filho porque eu tenho que focar, eu não posso ter filho agora. A mulher está com 42 anos, né? Não posso ter filho agora, vai ter quando? Agora aqui essa ilustração, aqui essa história aqui foi a mais complicada, a estranha que eu vi, mas se está aqui deve ser verdade. Vocês viram? Certa mulher afirmou ter praticado o aborto porque, ao saber da gravidez, estava de viagem marcada para o exterior. Agora não posso ficar grávida. Não, mas peraí, não é que você não pode ficar grávida, você já está grávida. Mas então vai ter que tirar, né? Porque como que eu vou desmarcar minha viagem? Viagem tão esperada para o exterior. Por isso que às vezes vem uns Covid-19 aí para mostrar, né? Vocês não são nada. Fica decidindo as coisas aí. Eu é que sei o que será de cada um de vocês. Defensores da eutanásia acreditam que pessoas incapazes de dirigir a sua vida estão melhores se são mortos. Eutanásia é a pessoa ter a escolha, né? Ou se eu quero viver, ou se eu quero morrer, ou se eu quero desligar um aparelho. E tem pessoas que chegam até a tomar, não sei se é um veneno, o que é, né? Uma coisa para morrer. Porque talvez tenha uma limitação física. Isso acontece às vezes com pessoas que têm algum tipo de deficiência e fala, ou doença, né? Não, eu vou escolher morrer. Tem o direito, é uma ideia complicada, baseada nesse romantismo aqui. Irmãos, querem me ajudar? A aula é bem comprida aí. Tem um microfone aqui com Oséias, se alguém quiser ele leva. Podem falar, tá? A ideia da força aqui, ó. Vou falar mais esse aqui para a gente acabar esse capítulo aqui, essa parte. Outra ideia romântica, ainda muito presente, se identifica com a deidade como uma força,
Lembra que eu falei aquela história das pessoas num pé de oração? Vamos fazer um pensamento positivo para o fulano de tal, lá, o ator que está doente, todo mundo, né? Levanta sua mão aí, dá uma energia aí para que... Tem programa de televisão que fazia isso, né? Dá uma energia para que o programa seja bom. Vamos levantar aqui uma energia, um poder. É complicado essa história de energia. Romantismo, busca individual da felicidade, da realização, que resulta em se ver o eu como parâmetro e a emoção como essência da nossa condição. A tirania da felicidade, busca por realização. Muitas vezes a gente fica mal e fica pior porque não se conforma com decepções, com problemas. E eu não estou falando de problemas enormes. Gosto de citar exemplo de pessoas que estão lá no aeroporto bravas da vida, porque vão fazer... Agora, essa ilustração está difícil, quase ninguém viaja, né? Mas bravas da vida porque estão indo lá para a Disney passear e o avião atrasou, vão ter que ficar 2 horas no aeroporto. Fica revoltado da vida. Aí tem ilustrações mais próximas de nós, né? Às vezes a gente fica um pouco bravo com essa história de ficar em casa, aí a gente vê lá alguém postando, olha, é melhor ficar em casa do que internado no hospital, né? Então, coisas assim. Em tudo dai graças. E às vezes a gente reclama porque tem esse sonho encantado de que a vida vai se tornar perfeita. Olha, se eu fizer as coisas mais ou menos certinhas aqui, economizar um dinheiro, cuidar da saúde, fazer isso e aquilo, a minha vida não vai ter problema. A gente tem esse pensamento, irmãos. Tem sim. Aí quando vem um problema, você fica, meu Deus, eu não me imaginava que isso ia acontecer. Oi? Sim, é o texto dos gigantes, né? Quer lembrar? Pode lembrar, pode falar. Sim. Mas tem os problemas, tem os gigantes, tem. Uhum. É verdade. Para a gravação, o Neto estava falando a respeito da reação que as pessoas estão tomando, né? E nós precisamos entender que a nossa esperança está em Deus e não em qualquer outra coisa. Pode falar. Porque eu falo do microfone só porque aí fica... Quem está vindo fora lá, não fica... Deixa ele falar aí. Respeitar uma distância aí, não tem problema não.
Não, se o senhor for ver, aqui dentro que foi falado, que na lição não foi falado aqui, tá na lição aqui, sobre o filme Avatar. O que envolve esse filme Avatar? Olhando pela trilogia, olhando lá ou seja, pela indústria cinemática, a gente assiste e tal. Mas se você for analisar o que o filme quer passar, está dentro desse contexto romantista que, por exemplo, o caboclo se torna um avatar lá, ele liga-se numa máquina lá, ele entra lá num planeta tão brilhante, deslumbrante, e lá, por exemplo, o cara é um homem aqui, lá ele pode ser uma mulher. Ele é uma mulher aqui, ele pode entrar lá e pode ser uma outra função. É isso que está. E daí chega lá em casa, por exemplo, o meu menino assiste, nossos filhos assistem, ou a gente assiste, e muitas vezes não dá bola. Ou não tem nada a ver, mas muitas vezes tem a ver porque o que é a visão do mundo? O mundo quer incutir isso, quer mostrar que pecado não é pecado. É o que está aqui. Aí a gente estava aqui nessa tirania da felicidade, então eu estava lembrando que isso é ignorância. A nossa felicidade está em Deus. Aí isso é verdade. Então eu preciso ser feliz, porque à medida que eu tenho Deus, que eu conheço a Deus, eu preciso ser feliz, eu sou feliz. Agora, essa felicidade de dar tudo certo, não, eu sou feliz porque uma hora dá certo, uma hora dá errado, mas eu continuo vivendo. Eu não posso pensar que tudo vai dar certo. Olha, para aquele que você olha para a vida dele e fala, dá tudo certo na vida dele, se você conversar com ele, você vai ver que não é tão simples assim. Não deu tão certo assim, né? Todos nós temos problemas, todos nós sofremos, passamos dificuldade durante a semana. A gente às vezes não conta, não fala, não guarda, né? Mas chora sozinho, passa por dificuldades. Mas a nossa felicidade está em Deus. E aqui, sobre o romantismo e essa tirania da felicidade, a lição fala muito bem da questão das redes sociais. Olha o que diz aqui o autor. Repare em sua página do Facebook ou em sua conta do Instagram, bem como as suas postagens no WhatsApp. Seus textos e imagens se concentram em mostrar aos outros suas realizações? As mensagens que você posta parecem bíblicas, de longe, mas são, na verdade, textos de autoajuda, com nada sutil, de sugestão de que o ser humano é bom e se basta? Então ele fala o seguinte, vamos ver se a gente consegue separar o certo do errado aqui, né? Que não é errado se postar, se compartilhar versículo, até palavras positivas. O que ele está dizendo é que às vezes o que a gente vive, às vezes nesse romantismo, é o que a gente passa. Por exemplo, quando você passa alguma coisa para os outros, você quer mostrar que aquilo é você. Então, se você está, de repente, postando lá, comprei um carro novo, olha minha promoção, tal, parece que a sua vida é aquilo, representa aquilo. Então, o fato não está em você postar mensagens e você mostrar algumas conquistas. O problema está em a sua vida ter foco nas conquistas. E quando alguém só posta as conquistas, o que parece? Que a vida da pessoa tem como foco as conquistas. Ah, mas eu não vou postar um momento ruim, não gosto de colocar tristeza. Bom, então, aí não é a questão, não sei o que você tem que fazer. Mas o problema muitas vezes é esse, né? Da gente falar mensagens positivas, por exemplo. É uma coisa que eu vejo direto. Às vezes eu posto uma mensagem lá que aparece uma mensagem, vocês viram que no texto, no meu livro, tem uma mensagem, parece mensagem de autoajuda, eu mesmo criticando, né? E aí, de repente, aquela postagem, ela aparece gente de tudo quanto é lado, gente que eu não conheço, que lindo, que maravilhoso, e aí eu vou lá olhar, tem aquele número, né, de acesso, está lá em cima, 2 vezes mais. Aí no outro dia eu posto lá uma mensagem do Tozer, lá, falando sobre espiritualidade, viver a santidade. Acho que ninguém leu. Acho que ninguém falou nada, né? Por quê? Porque parece que é sacrifício, né? Importa que eu morra, negócio de morrer não, eu quero viver a vida com alegria, seja feliz, faça tudo que você quiser,
as conquistas virão, né? Então, este é o problema. E realmente, irmãos, a gente fica pensando, né? A gente está vivendo num mundo tão diferente hoje, sobre essa questão de postar as coisas. Eu acho que a nossa geração mais antiga não vai conseguir entender isso. Talvez mais para frente dá para se entender como é viver nesse mundo. Mas se vê muito isso, uma ideia de romantismo. Nós somos muito bons, a nossa igreja é muito boa, nossa igreja está ajudando todo mundo com cesta básica, a nossa igreja ela é linda, o nosso pastor prega muito bem, olha que lindo o nosso púlpito, olha que lindo. Vocês estão me entendendo? Não estou querendo criticar ninguém especificamente. Às vezes a gente só passa uma ideia de que o homem é bom, e não é bem assim que acontece. Mas vamos seguir, senão não dá tempo. Tem bastante tempo ainda, mas a parte 2 ela tem que ser gastada um tempo bom nela, que é a parte bíblica. Ponto 2, ideias de Deus. Quem somos? Qual é a nossa verdadeira condição? Bom, até agora nós estamos falando que o romantismo diz que o homem é bom, diz que o homem pode ser bom, que o homem pode alcançar o bem, mas quem nós somos? Resposta, Gênesis 26, Gênesis 1, 26, 27, que fomos criados à imagem de Deus, mas a nossa história sofreu uma queda. E aí ele traz a confissão de fé de Westminster. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram e comeram do fruto proibido. Receio que assim como a serpente, aí é uma citação de 2 Coríntios 11:3. Receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, você vê que aqui é uma citação do passado. O que aconteceu lá? A queda. E agora? Não, agora o homem é bom? Não. Receio que, assim como lá no passado, como a serpente enganou Eva, seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que é isso que a gente vê. Então, o homem não é bom, o homem... Paulo estava preocupado com os irmãos aqui, estava preocupado com as pessoas que pudessem ser tentadas pelo inimigo e deixasse a simplicidade, a pureza, a sabedoria que nós falamos hoje para seguir o quê? Sua própria vontade, que é o romantismo. Vamos seguir o coração. E aí é aquela conversa mental, né? Falei acho que na semana passada que o pecado, para que a gente o cometa, ele tem que se tornar algo assim que quase que não é nada. Então você argumenta diminuindo o peso do pecado para pecar. Ninguém fala, vou pegar um carro e andar 200 por hora. Não, ele fala, não vai acontecer nada. Esse carro é bom, olha que máquina. A estrada é grande, é boa. Então, você vai se convencendo com argumentos para cometer determinado pecado. Ou o inimigo vai te convencendo, né? Que aqui está dizendo que a serpente, como enganou com a sua astúcia, receio que ela possa corromper também a mente de vocês, se apartem da simplicidade do Evangelho. Repare que a Escritura não está falando de um episódio único, está falando, vamos dizer assim, de episódios. Ou seja, não é uma coisa que acontece uma vez. O coração do homem, em ser tentado, em pecar, é algo recorrente. Falando ainda da confissão de fé, por este pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corruptos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Se tornaram corruptos. Citação aqui de Gênesis 3, 6 a 8. Abriram-se os olhos, percebendo que estavam nus, coseram folhas
de figueira e fizeram cintas para si. Após terem pecado, o homem, ele está nesse estado de pecado. Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu, se colocou em muitas astúcias. Agora a lição continua dizendo que esse efeito do pecado não é alguns. Lembra lá no início que eu disse? Existem pessoas boas? Uns são bons, outros não. É fácil fazer isso, né? Catalogar quem é bom e quem é mau. Deve ter uma tabelinha, né? Quantos pecados pode cometer para estar na tabela do bom? Porque todo mundo erra, né? Ou que pecado, né? Acho que não é nem quantos, é que pecado. Tem uma tabela de pecados que você pode cometer e ainda você continua na tabela do bom. Mas aqui, o texto está nos lembrando que todos pecaram, todos estão sob o efeito danoso do pecado. Não foi apenas individual, mas coletivo. Gênesis 6:5. Isso é bom, irmãos, a gente reafirmar esses princípios bíblicos. A lição, ela é muito bem escrita, a gente fica contente com isso, né? Essa lição foi escrita por aquele pastor Gildásio Reis, daqui de perto de São Paulo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, além de ser mal tudo, é todo homem também, todo homem e toda mulher. E aí a gente percebe, irmãos, dá para confiar no coração? Com essa conversinha, segue o seu coração, faz o que é vontade, tiver vontade. Jeremias 17:9 é o quê? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o tanto de palavra que tem aqui. É enganoso mais do que todas as coisas. Pensa alguma coisa que é enganosa. Oi? Desesperadamente. Pensa em alguma coisa desesperada. É mais. O quê? O coração. E desde pequenininho, né? Tá lá, pequenininho, já começa com a birra, já começa puxar o cabelo do outro irmão. A Bíblia diz que de um só Deus, fez toda a raça humana. Atos 17:26. Sendo então nossos primeiros pais, ainda é confissão de fé nós estamos falando, o tronco de toda a humanidade, ou seja, que Deus fez todos deles, a sociedade inteira foi afetada. O delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. E aí a gente pode ler aqui o Romanos, né? 5:12, de 15 a 19, que nós lemos no início, que é o que está aqui nesse momento. O versículo 19 que nós lemos no início, que eu li no início, né? Moisés leu todo o texto e eu li o 19, ele resume essa história aqui. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então foi até aqui que nós falamos. Um tronco, uma raça, e que as pessoas seguiram como pecadores. Jó 14:4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. E é o resultado que nós temos na sociedade.
Às vezes a gente confia numa pessoa, no outro. É tão perigoso quando a gente vê todo mundo, fulano, vamos seguir fulano, vamos, né? Vamos votar em fulano, vai confiando. Vamos acreditar nisso. Nós temos que acreditar, nós temos que ter confiança, mas sabendo que as coisas não são perfeitas, elas podem sim vir a ser corrompidas. Finalzinho aqui, confissão de fé. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Citação de Romanos 8:7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Quando é que vai terminar isso, irmão? Só quando a gente estiver com Jesus. Se a gente, essa semana, simplesmente, eu estou cansado desse negócio de Deus, de igreja, aí para de ler a Bíblia, para de orar, começa a deixar o seu coração te orientar, começa a assistir os filmes lá, aquele outro, aquilo, começa a assistir, hoje tem tantas reportagens, né, uma moda nova agora chamado podcasts, que na verdade são vídeos, mas também são áudios, e acho que eu já citei isso aqui uma vez. A televisão é ruim, mas ela tem um certo filtro. Quando você vê uma entrevista na televisão, ela tem um certo filtro de palavrões, de certas coisas que não se falam. E aí você vê os nossos adolescentes e jovens, e às vezes nós mesmos, assistindo certa entrevista, eu queria saber a vida desse ator, e aí você vai ouvir um monte de besteira lá, um monte de princípios errados. Complicado. Por quê? Porque o pendor da carne dá para a morte. E aí eu estava falando de nós mesmos, né? Vai, larga tudo, vai deixando. Quando você vê, você está se afastando de Deus. Não quer mais ir à igreja, não quer mais ler a Bíblia, e acha que está tudo bem. Mas tem uma saída, ponto B, a saída segundo Deus. Esta corrupção, ainda a confissão de fé, esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. Então, persiste. 1 João 1, 8 a 10. Não somos bons. Aqui o texto de 1 João diz que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos. Não precisa nem enganar o outro, né? Porque o outro vai olhar e falar, você não tem pecado? Tá bom. O outro não acredita. Mas a gente, na verdade, tenta se enganar, né? Não, isso não é pecado. Porque dissermos que não temos pecado é aquilo que eu falei há pouco. É você não chamar de pecado, é você se conformar com o pecado. Enganamos a nós mesmos. Porque aí você pratica alguma coisa achando que você está acima daquilo. E a mente humana é tão complicada, ela é tão poderosa de arquitetar loucuras, que você vê o outro fazendo alguma coisa que você faz, ele está pecando. Você faz o mesmo, não, é diferente. Eu não estou pecando. Oh Deus meu, como que não? É a mesma coisa. Acorda, né? Mas nós conseguimos nos convencer de que o nosso pecado não é pecado. Enganamos a nós mesmos. Mas se no lugar de dizer que não temos pecado, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí que aí já é a virada, né, irmãos? Não é romantismo, é uma virada com Deus. É eu reconhecer que sou pecador. Quando eu reconheço, quando eu confesso os meus pecados, algo maravilhoso acontece. A presença de Deus, ela já é ativa. Eu já estou salvo. Eu já sou regenerado. Não perfeitamente. Não estou lá no céu e não estou perfeitamente santo. Mas eu já posso contemplar dessa santidade de Deus e fazer o bem e andar com Deus. Porque Deus é fiel
não só de perdoar, Deus perdoa e continua do mesmo jeito. Não, ele fala, e purificar. Perdoar e purificar. E aí lembra quando a gente falou do pecado, lá, de tão desesperado, aqui também fala de toda. Não é de qualquer, de uma injusticinha só, é de toda a injustiça. Qualquer pecado. Nós não estamos fadados à morte, ao inferno, por qualquer pecado. Isso a sociedade também não aceita. Assassino tem que morrer. CPF cancelado, né? Vamos matar. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido que confessou os seus pecados e arrependeu os seus pecados e se tornou um novo homem. Isso é bom. Não é mais bandido. Foi resgatado. E assim somos nós. Independente do que nós fazemos ou nós fizemos, nós podemos ser resgatados. A saída para o ser humano não consiste em negar, não é negar que eu sou mau, negar o que Deus revela da nossa condição, mas é confiar na obra de Cristo. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Estamos chegando no final aqui. Alguém quer nos ajudar? Vocês perceberam que é um princípio muito básico, que a gente precisa repetir todo dia, irmãos, porque senão a gente esquece o básico e não pratica o básico. Por isso que diz lá, né? Paulo estava preocupado, da mesma forma que Eva foi enganada, vocês vão ser enganados, deixando a simplicidade, o que eu falei básico, a simplicidade do evangelho, da verdade. O que nós acabamos de ouvir é que em Cristo nós temos a vida eterna, quando nós confessamos os nossos pecados. Mas não adianta, eu sou muito fraco, eu sou pecador mesmo, não adianta, eu sei que eu vou continuar pecando. Bom, primeiro se você realmente se converteu, né? Então, se se converteu, você sabe que você não se tornou forte de um dia para o outro, mas você sabe que Deus é capaz de purificar de toda a injustiça. Então aqui está dizendo que Deus é a força. Está muito sujo? Deus lava, Deus limpa, Deus transforma. Mas eu não consigo. Ninguém diz que você tem que conseguir. A Bíblia diz que Deus vai realizar essa obra na sua vida e na minha vida. E aí como é bom a gente saber, né? Que a gente não precisa carregar o peso do pecado, mas a gente pode andar de novo. Conclusão. O romantismo do século XVIII está vivo e passa bem. Achei engraçado, né? Ele quer ter um senso de humor, né? Vive e passa bem. Infelizmente, passa bem. Pelo menos em algumas ideias, como se vê na mostra acima. Mas isso poderá produzir algum bem? A mente renovada pelo Senhor experimentará com clareza a sua vontade. Nós podemos, a partir da renovação da nossa mente, experimentar a vontade de Deus. Aqui ele diz que o crente verá nesse estudo um desafio. Qual é o desafio? Fomos desafiados ao que hoje? A tirar o foco de si mesmo. O romantismo é isso, né? É o que eu quero, o que eu gosto. A rejeitar a autoconfiança, que é o que o mundo diz, você pode, você é lindo, fale para o espelho, você é perfeito, você é maravilhoso. Retirar a autoconfiança,
em favor da plena confiança no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha como mudou. O foco mudou. Não é mais eu, é Deus. O coração não é mais o principal, mas a confiança em Deus. Não confiar em mim mesmo, mas confiar em Deus. Deste modo, admitindo sua condição pecaminosa, arrependendo-se e voltando-se para o Senhor Jesus, cada um viverá de modo que agrade a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa lembrar dessas lições, né? Temos as 3 lições gravadas, algum dia a gente pode ouvir lá novamente, mas temos a revista. Não devolva a revista, guarde essa revista na sua casa lá, de vez em quando dá uma lida na revista, volte a rever esses ensinamentos, muito atuais para nós. Como que é o título da revista mesmo, da capa? O homem? Não. O que está aí na capa da revista aí? Da antiga, que nós acabamos de estudar. Certas ideias e suas consequências. É que eu não estou com a revista aqui, deu um branco aqui. Certas ideias e suas consequências. Então lembre-se sempre disso. Ter ideia é uma beleza, né? Mas você está disposto a arcar com as consequências dessas ideias? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cabecinha aqui, ó. Ela é capaz de fazer muita coisa boa, mas também entrar em muitas confusões. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudar essa revista, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe nos ensinamentos que podemos aprender e guardar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa lição de hoje, tão importante, ó Pai, quando somos tão tendentes ao egoísmo, a pensar somente em nós, às vezes esquecemos da nossa própria família, dos nossos próprios amigos, dos nossos irmãos. Somos pecadores, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nos faça lembrar que nós estamos nessa terra como instrumento do Senhor para abençoar os outros, para servir ao Senhor, ó Deus. E que nós devemos seguir não o nosso coração, mas a Tua vontade, ó Deus. Que seja feita a Tua vontade, que o Teu reino venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, as nossas atitudes, ó Pai. E que o Senhor nos guarde, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, todos que puderam participar. E abençoe também essa nova lição, a nova revista que vamos estudar, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.